Olá, bem-vindas ao Move Mater Talks. Este que é um podcast que tem como objetivo difundir, promover o exercício físico como um tempo, um espaço para si. Hoje a gente está aqui com a Luísa Miranda, nutricionista materno-infantil, especialista em amamentação, introdução alimentar e comportamento alimentar infantil. Mas o ponto alto do currículo dela é ser mãe da Maria Flor, de 8 anos, e do Ian, de 2 anos, 2 fofuchos, né? Muito, né? Uns fofos. Lu, é uma alegria, um prazer ter você aqui conversando com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Brenda, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de falar de um tema que está numa fase na minha vida, assim, no ponto que eu precisava. Eu acho que é foi Deus que mandou, né? Exatamente. Assim, foi ó, totalmente providencial tipo assim, que eu estou na fase. fase. Se você queria um sinal, o sinal tá aí, sabe? Exatamente. Sabe aquela coisa assim? Deus me manda um sinal, é a Brenda. Convite. Através de um convite de podcast. E olha que interessante, né? Eu conheci a Lu lá com um Gaelzinho pequeno, né, em 2018, 19. Conheci ela nesse mundo materno-infantil, né, como nutricionista, já, né, famosa pela sua competência. E aí, trabalhando com ela, trocando pacientes com ela, um dia, assim, conversando, virando amigas mesmo, né, Lu? Eu falei, Lu, e você sempre foi materno-infantil? Vi que você fez a pós-graduação na Mami Bem e tal. Ela, não, menina, eu era nutricionista esportiva. Aí eu falei, uau, que virada de vida e tal. E sabia só essa informação. E aí, quando eu fui chamar ela, né, fazer o convite para o podcast, ela falou, amiga, eu já corri maratona, eu estava treinando uma meia maratona. Falei, que é isso, Lu? Como é que eu não sabia? Maratona eu não cheguei, foi meia. Mas meia, pra mim, é uma maratona verdade, no nome e tá valendo. Tem Na maratona verdade, no eu nome. passei, tá? Então, vamos falar que eu passei de meia maratona, porque eu corri uma corrida que era 15 milhas, que são 24 quilômetros. Então, viu? Sabia. Tá credenciado. Tá credenciada. E aí, né, foi isso que você trouxe, assim, né? E eu falei, Lu, então nem me conta mais, eu quero que você me conte no podcast. Então, bora lá. Exatamente. Então, é isso, assim, eu venho desse universo, eu sou nutricionista já há muitos anos, 2009, não sei, 16 anos, né? E eu trabalhava com a nutrição esportiva. Então, eu sempre amei esse universo da atividade física, do esporte. E aí, corri meia maratona, corri essa corrida em São Paulo. E aí, estava treinando para a meia maratona do Rio, quando estava lá treinando e me deu uma coisa muito estranha, muito estranha. Eu falei, gente, nunca senti isso antes. O que está acontecendo comigo, né? Porque eu gostava, eu sempre gostei muito de atividade física e corria direitinho, assim. Eu sempre fui do longo, eu nunca fui da velocidade. Eu gostava de distância. E aí foi uma sensação muito estranha que eu senti naquele momento e parei o treino. E eu lembro que eu fui na farmácia comprar um removedor de esmalte, porque eu tinha que trabalhar, a unha estava feia. E aí eu olhei para a prateleira, bati o olho assim, teste de gravidez. E não sei por que eu resolvi fazer. Era um sinal. Era um sinal, tá vendo? Sinais. Minha vida tinha sinais. E eu estava grávida. E eu nunca imaginei que a minha vida ia mudar tanto em todos os sentidos, que a gente não precisa nem falar aqui, mas em relação à atividade física também. Fui uma gestante super ativa, então fiz muita atividade física também na gravidez. Ainda não tinha filho, né? Primeira gestação. Exatamente. Vocês aproveitem, né? As grávidas que estão. E aí veio a maternidade, assim, dessa forma tão avassaladora e maravilhosa que é, mas tomando uma proporção na minha vida, inclusive profissional, e aí depois eu vim para esse lugar de, né, a gente vai vivenciando, eu fui vivenciando primeiro a amamentação com a minha filha, e aí vendo as dificuldades, querendo acolher outras pessoas. Eu morava no interior na época, não tinha tanto acesso a essa rede de apoio, as outras mulheres não tinham como eu tinha, vindo para Belo Horizonte. E aí comecei a me formei em amamentação, depois passando pela introdução alimentar dela, me descobri, e aí me especializei nisso também. E aí migrei dessa área profissional. E aí a atividade física é muito engraçado, né? Uma coisa que eu queria comentar, porque antes da gente ser mãe, a gente tem empatia não por vivência, e sim por
por uma questão social, mas a gente não sabe o que é. E eu lembro muito, assim, de eu atender mulheres, mães, que mostravam essa dificuldade de fazer atividade física. E aí, óbvio, eu adequava o plano alimentar para elas, vai reduzir a atividade. Mas sempre ficava uma coisa assim, não é possível que ela não consegue. Não é possível que ela não consegue incluir, sabe? É uma prioridade. Nada como viver na pele. Eu fico pensando na pediatria também, né? Depois que, o tanto que você muda como pediatra depois que você é mãe. Eu falo que foi meu melhor estágio, meu último estágio da residência foi parir uma criança. Foi logo, né? Foi exatamente. Tipo, estágio prático, sabe? Sequencial. E aí, depois, naquela época, eu falava, quando eu voltei para pagar a minha licença maternidade, né? Que eu tinha que fazer, mesmo eu tendo tido licença maternidade, eu tinha que voltar para fazer o tempo, né? Que é a residência tipo faculdade. Você não pode, eu não vou fazer esses 6 meses. Não é o trabalho, né? Não é o trabalho, não é absorvendo horas, ele não. São horas que você tinha que aprender. Você tinha que literalmente pagar. E aí eu voltei, eu lembro que eu falava com o pessoal assim, eu falava, olha, só podia dar diploma pra gente quem tivesse filho. Eu falo isso que, modéstia à parte, eu acho que eu sou uma profissional, não desmerecendo outras que não sejam mães, óbvio, mas a minha vivência é que eu sou uma boa profissional porque eu fui vivendo, literalmente vivendo e aprendendo, assim. Sim. Então, eu sei o que é na pele uma dificuldade de amamentação, eu sei o que é um processo de introdução alimentar quando a gente não tem a informação e o suporte que a gente precisa e tal. E aí, hoje, eu tenho essa percepção de quando eu era nutricionista de mulheres adultas e mães, que realmente é muito difícil. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de atividade física, e isso é o que mais me dói, a minha dificuldade de, hoje, voltar. Para o meu segundo filho, tem sido muito mais difícil. Ele está com 2 anos e até hoje eu não consegui me organizar para não abrir mão mais da atividade física. Inclusive, eu estou numa fase sedentária, praticamente. Só não vou falar que eu sou sedentária porque a atividade você corre atrás dele, né? É muito grande, né? Bate o gasto energético, se bobear. Mas, e ele é um tourinho, né, Lu? Assim, ele não é um bebê paradinho, ele é um bebê do movimento, viu? Ele é bem motor, assim, sobe em tudo. E ele é tourinho mesmo, sabe? Assim, ele é grande, esse modelo chubby, sabe? Né? Todo grandinho. A minha atividade física, inclusive, tem sido essa. Não, além disso, ele é alucinado com bola. Nunca vi, assim, eu acho que vem no DNA dos meninos mesmo, porque eu nunca influenciei. É uma coisa... E o dele é acima do padrão. Então, assim, a atividade com ele é jogar bola. Lá no meu condomínio, eu moro num condomínio que tem um parquinho enorme, com um brinquedão. Ele tá com 2 anos, se ele subiu nesse brinquedo 3 vezes, é muito, porque chega lá e só quer ficar na quadra, só quer jogar bola. Então, hiperfoco na bola, né? Não nem sai, né? Hiperfoco total. Legal. Mas, enfim... Não, legal. Enfim, é isso, assim. Então, depois, a Maria Flor tem 8, né? Então, foi uma diferença grande entre os dois. Eu tive 6 anos aí de mãe de uma. E eu nunca fiquei sem atividade física total depois dela, assim. Eu lembro que eu voltei com uma corridinha 3 meses depois, foi até rápido, só que nunca consegui ter uma regularidade como eu tinha antes, sabe? Aí voltava, treinava, corria um pouquinho, eu tinha uma planilha de corrida, e aí eu voltava e parava de novo, aí desorganizava uma coisa na vida, né? Então, foi isso. Uma coisa que eu percebi muito é que eu consegui voltar mesmo depois da Maria Flor quando eu peguei uma atividade física que eu realmente tivesse muito prazer. Perfeito. Que era o circo. E aí, quando eu fui para o circo, eu me encontrei, assim. Foi uma coisa que realmente eu amei muito e consegui ter, de novo, uma regularidade. Uma regularidade. Só que aí tem a questão, né? O circo necessita de uma musculação. Tem gente que acha que substitui, não substitui, pelo contrário. Você precisa da musculação para ter força para fazer, porque eu fazia acrobacia aérea. No seu em específico, né? Ou você vem de uma história de desde a infância, adolescência, fazendo as acrobacias, e aí tem uma estrutura de braço, né? Mas eu, por exemplo, eu faço ginástica artística, né? Na hora que é a hora da paralela, né? Nossa senhora, eu quero morrer. Mas faço, né? Eu lembro que o primeiro dia eu consegui ficar 2 segundos segurando. Larguei, eu falei com a professora, é isso que eu tenho para te entregar. Hoje eu já fico 10 segundos, né? Tem 3 meses. Então, assim, para mim, já isso tá... que é difícil, né, para mim, assim, porque eu brinco muito com a minha filha, assim, para você ficar bom em alguma coisa, você tem que fazer o quê? Treinar. E tem que ter uma regularidade de treino. Perfeito. E aí a dificuldade é essa, porque se você não tem regularidade, não vai para frente. Mas nessa época do circo eu tive, a Maria Flor já estava maior, né? A gente entrou, ela também entrou.
Então, ela entrou... Aí tinha isso também, Legal. né? E aí você tem a possibilidade de fazer junto e tal, enquanto sua filha está fazendo. E aí ela já era maiorzinha, já dava para ter uma autonomia maior. E aí eu fiquei firme de novo, mas ainda com essa dificuldade de ter uma outra atividade que complementasse, né? Mas fiz uns 2, 3 anos de circo, e aí já estava boa, fiz apresentação de final de ano, tenho o maior orgulho da minha apresentação de final de ano. Que legal. E aí eu lembro direitinho, a apresentação de final de ano foi dia 12 de dezembro de 22. Dia 10 de janeiro eu descobri que eu estava grávida. 23. Acho que é isso, quando você está no auge de uma atividade física, você engravida. Acho que se você entrar no auge de alguma terceira, vai vir Não, o agora terceiro. Você quer o terceiro, né? Agora não tem mais perigo. Mas aí teve isso, assim, que aí aí fazer circo não dava, né? Grávida, acrobacia aérea, era bem punk. Sim, sim. E aí eu mudei totalmente minha estrutura de vida, mudei para Nova Lima, ficou fora de mão, enfim. Só que aí, quando eu mudei, grávida, e aí vem uma coisa mais assim, né? Eu não posso parar, tô grávida, eu preciso de uma atividade. Aí a gente não pensa só na gente mais, no bebê também. E aí eu fiz um tempo de personal. E aí é muito interessante, porque quando a gente tem personal, né? Eu um dia estava comentando isso com uma amiga minha, que não, eu tenho que ter personal para eu ir. Né? Para não furar com uma pessoa, né? E aí ela falou uma coisa que é muito importante da gente trazer para esse lugar e refletir que por que a gente tem mais compromisso com os outros que com a gente mesmo? Com certeza. Né? Sim. Então, assim, se o personal tá me esperando, eu vou. Se ele não tá, eu não vou. E aí, quem vai prejudicar? Tipo assim, não é o personal é mais ele. importante do que eu, né? Meu compromisso com ele é mais inegociável do que eu comigo mesma, Exatamente. né? Sim, isso é um ponto de reflexão muito importante, especialmente na maternidade, que a gente se coloca em segundo, terceiro, quinto plano, né? Então, eu acho que é uma reflexão importante. Uma coisa que eu queria trazer, Lu, na sua fala, quando você fala assim, depois da Maria Flor, depois, né, do parto, eu nunca mais voltei, né? E aí a gente fala muito dessa história do voltar, né? Primeiro, talvez a gente nunca volte, e talvez seja isso, alinhar essa expectativa, ou talvez demore muito, né? Talvez você volte para um lugar diferente, talvez, assim, né, você encontrou aí o circo, que é uma outra forma de se exercitar, e talvez você volte, sim, a ser maratonista, meia maratonista, né, o que seja, mas eu também acho que a gente tem que alinhar expectativas, total. que, assim, sua vida não é a mesma, então por que você tem que fazer as mesmas coisas que você fazia antes, né? Você pode se inspirar, né? Gosto de correr, beleza, vou correr aqui 2 quilômetros, 5 quilômetros, enfim, vou fazer um longo que você gosta mais, né? E se adaptar a isso à sua vida que agora você tem, né? Tem filhos, agora 2, né? E essa virada do segundo, né? Também, né? Eu tenho 2, Pedro tem 3. Eu acho que tipo, muito assim, agora é uma gestação com o filho fora, é um puerpério com uma demanda fora, né? Assim, é tipo videogame mesmo, a mesma fase, né? A outra fase... Nível mais difícil. né? Então, acho que tem essa coisa aí, né? Do eu nunca voltei, e a reflexão, para onde que eu quero voltar? Na verdade, para onde que eu quero ir? Né? Eu, por exemplo, hoje estou com um corpo, né, bem diferente do que antes de ter filhos. Eu estou com um peso maior, mas eu me sinto bem mais forte, e estou bem mais forte mesmo, e me sinto muito melhor, por exemplo. Então, se você falar, Brenda, você voltou ao seu corpo, não voltei, mas estou melhor hoje, entende? E eu acho que isso é bom a gente trazer para as mães, especialmente as gestantes, ou essa puérpera aí de primeiros meses, né? Que, eu não consegui voltar, eu não consegui fazer, né, uma yoga, eu que faço yoga, né? Eu lembro quando eu consegui, pós-parto, e foi no final do primeiro ano, tá? Fazer a sequência de Ashtanga inteira, a metade da primeira série, que a gente já fala, que dura mais ou menos aí 1 hora, né? Quando eu consegui fazer essa 1 hora sem parar, sério, me deu quase vontade de chorar, assim, tipo, eu estou agora chegando próxima ao que eu estava antes, mas é um próximo, na verdade, que é muito melhor, porque é outra cabeça, outra necessidade de concentração, outra necessidade e capacidade mesmo, porque agora eu tenho muito mais demandas, né? Tenho muito mais anteninhas ligadas e
consigo me concentrar e me levar para um outro lugar. Então, acho que esse voltar aí, na verdade, é ir para um lugar melhor. Com certeza. E quando você traz isso, eu penso muito, inclusive, na alimentação, sabe? Perfeito. Porque a minha relação com a comida mudou muito depois de ter filho e depois de estar nesse lugar hoje, nutricionista comportamental infantil, assim. E os objetivos são outros, inclusive com atividade física também. Então, antes, quando eu corria lá meia maratona, eu tinha um foco muito grande em performance física e estética, sabe? Então, e é muito engraçado. Quando eu vejo minhas fotos, eu falo, gente, não acredito que eu queria emagrecer. Achava que, né? Então, é muito... Que tinha margem pra, né? Isso, muda muito a nossa perspectiva também, a nossa percepção de maturidade em relação a isso também. E aí, os objetivos estão, por exemplo, hoje, eu nem sei se eu almejo, assim, voltar a correr uma meia maratona. E se, por acaso, eu correr, vai ser um objetivo totalmente diferente. Mas, assim, eu lembro de um texto que compara o parto com a maratona. Legal. Assim, e seria muito nesse sentido, assim, de ver que eu sou capaz de chegar no final e sobreviver àquilo e tá. E nunca mais eu quero aquele corpo né? Eu preciso de correr para emagrecer. Vai para um outro lugar. Vai para um outro lugar totalmente diferente. E aí, hoje, eu tenho uma percepção muito mais consciente dessa necessidade de eu ter uma atividade física frequente e constante e não sair isso mais da vida, por saúde mesmo, e aí, obviamente, englobando saúde física, mental, emocional, que nós, mães, precisamos muito. Um tempo para a gente respirar e produzir hormônios para a gente melhorar a nossa cabeça. Mas é isso, assim, como você falou, não é o objetivo aqui, de jeito nenhum, é para as gestantes, principalmente, achar, nossa, depois de você for mãe. Não, pelo contrário, né? É porque as prioridades mudam muito. Então, hoje, por exemplo, eu coloquei meu filho na escola antes do que o ideal, se existia o ideal, e do que eu imaginava, para conseguir fazer algumas coisas. E a atividade física teria que estar nisso. Só que aí vem o trabalho, né? E aí você pensa, não, eu preciso trabalhar, eu preciso... E aí vem esse mundo nosso de hoje que demanda demais da gente, de produzir o tempo todo. E aí fica sempre essa janela. Então, eu acho que o que é importante, assim, a gente colocar isso como prioridade, que eu estou agora nessa fase de me organizar e achar alguma coisa que te dá prazer. O que eu tenho percebido é que hoje eu não tenho uma disponibilidade de prazer para atividade física com tempo grande, como eu tinha quando eu treinava para meia maratona, porque aí os treinos eram sempre grandes. Eu tinha 1, 2 horas. Uma coisa que eu fiz muito tempo também. Eu passei por tantas atividades físicas na minha vida. Uma coisa que eu fiz por muito tempo, que eu amava, era mountain bike. Eu morava no interior, Lagoa da Prata. Legal. Que é uma cidade que é planíssima, cheia de trilha, maravilhosa e tal. Delícia. E eu treinava. E aí eu saía de casa, eu tinha um instrutor que ia comigo. Era eu e uma amiga com um instrutor, né, que ele levava a gente nos caminhos e tal. E tinha dia que eu parava e olhava e falava, gente, que privilégio que eu tenho, assim, né? Imagina. 7 horas da manhã, eu tá no meio do mato, pedalando, para 8h30 tá dentro do consultório trabalhando com tranquilidade, assim, né? Aí é a vida de interior, é o tempo. E hoje eu não teria isso mais, assim, não tenho essa oportunidade e essa possibilidade morando na cidade grande com 2 filhos. Então, é muito disso que você falou, assim... O que eu posso hoje? Até onde eu posso chegar hoje? O que é possível? Então, uma coisa que eu estou tentando organizar na minha vida agora é, todos os dias, um período curtinho de atividade física. Perfeito, Lu. É né? isso aí. 15 minutos que dá hoje, eu vou usar esses 15 minutos e vou fazer uma atividade mais intensa, assim. Então, eu acho que é muito desse lugar de não ver perda nisso. E ver o que cabe na minha realidade agora também, sabe? E mesmo que curto, sim, né? Mesmo que, vamos supor, você tem, né, um histórico legal com exercício, você, né, tem um repertório motor legal, um conhecimento, né, do funcionamento do seu corpo bom, até pela profissão também. Você consegue impor intensidade ali, que é ótimo. Então, você consegue equilibrar dentro de um período curto um treino que seja, do ponto de vista fisiológico, eficiente. Mas também, assim, pensar assim, até como forma de oportunizar para quem não tem esse background tão grande, de inserir esses 15 minutos ali, inicialmente pelo hábito, né?
Assim, agora é hábito. Eu vou separar algum tempo no meu dia, nem que seja 15 minutos, 10 minutos, um tempo no meu dia vai ser para isso. Eu vou pôr o meu corpo para movimentar, eu vou começar a experimentar coisas para ver qual que se adapta melhor, né? Que horário que é mais adequado, que funciona mais, que horas que eu vou gostar mais, que horário que é possível fazer. Eu acho que esse horário é possível, vamos testar. Então, olhar pelas perspectivas também do hábito de fazer, isso é o mais né? importante, né, Pedro? Hábito, a gente criar hábito. É, Eu faço tanto isso com meus filhos e muitas vezes a gente não faz com a gente mesmo, assim. Sim. E aí fica uma dica muito importante para as gestantes de primeiro filho, porque o que aconteceu comigo que eu percebi? Com a minha primeira filha, eu também estava mais ativa, tinha mais tempo e tal, mas foi muito mais fácil. Falando um pouco de corpo agora, que não é o objetivo principal, mas foi muito mais fácil para voltar para o meu corpo. Muito mais. Pelo contrário, foi igual você falou. Depois da Maria Flor, eu senti o meu corpo muito melhor do que antes. Sabe? Sim. Funcionalmente, fisicamente, eu fiquei mais magra do que eu era antes e tal. E no segundo filho já não foi assim. Então, um pouquinho que eu relaxo agora com o segundo filho. Hoje, inclusive, eu tô no peso que eu nunca estive antes, acima do peso, assim. Então, talvez hoje seja isso que esteja, assim, até me cutucando que eu preciso de voltar. Não é o objetivo principal, mas é o que tá me alertando que... E é bom para trabalhar a expectativa também, que nem as coisas não são lineares, né? Não são lineares. Então, você vai ter uma gestante que vai ter o filho e vai voltar... Vai acontecer, vai ter outro que não vai voltar nunca, vai ter outro que vai voltar depois de 5 anos, depois de 2, depois de 10. Então, essa gestão de expectativa ela é importante ali, porque se você trava ali num período, tem que voltar em X meses. E às vezes não rola, e aí você larga tudo. Fala, não, então deixa pra lá, não tá acontecendo, é isso mesmo. Não, mas às vezes os caminhos vão ser diferentes com a mesma pessoa, né? Você está falando da mesma pessoa. Além de né, das vivências e tudo, ainda tem a questão que eu fui mãe aos 30 e depois aos 35 para 36. Né? E aí tem isso também, assim, dentro da minha própria história, do meu próprio corpo, são duas pessoas totalmente diferentes, com vivências diferentes, gestações diferentes. É preciso, assim, além desse alinhamento de expectativa, ser compassiva consigo, né? Você é uma mulher diferente, na nossa opinião, uma mulher melhor, né? Mas não tem como negar que antes era um corpo de 30 anos voltando no pós-parto e agora é um corpo de 37 anos voltando no pós-parto. Antes era um corpo, uma mulher, né, que tinha um bebezinho, uma bebezinha, né, no pós-parto, agora é uma mulher que tem um bebezinho, um bebezão, e uma menininha do lado de fora, né? Então, ser compassiva. Poxa, a Luísa de hoje não é a mesma Luísa de 7, 8, 9, 10 anos atrás, né? E tá ótimo, né? Em vários e inúmeros aspectos, ela é muito melhor e a gente está fazendo o caminho aqui. Uma coisa que a gente fala muito aqui é a gente sempre tá tentando, tá sempre... Você pode não estar se exercitando agora, mas sempre tá buscando qual que você vai se exercitar, né? A Maísa falou que quando ela pergunta para uma gestante, assim, que você faz alguma atividade física? E ela fala, não, a Maísa pergunta, e o que você está pensando em fazer? A Maísa já formula a pergunta, puxando dela aí, tipo assim, tá, se você não está fazendo, era para você estar pensando. Se você não está pensando, então bora pensar agora com a sua obstetra, né? Então é isso, assim, você não é a mesma pessoa, seja compassiva consigo e não era para ser, né? Não era para ser. Eu acho que isso que é o essencial da gente pensar, assim, ter sempre o objetivo, né, de o que a gente vai fazer. E eu tenho muito percebido isso, assim, que hoje eu tenho olhado muito para o futuro, assim, a gente perceber que a oportunidade que a gente tem hoje de ter uma velhice melhor mesmo, assim, né? Não sei se seria, mas eu vejo minha avó hoje, que é viva ainda, o tanto que ela está com uma dificuldade, a minha e do meu marido, assim, uma dificuldade de mobilidade por uma falta desse histórico de atividade física, assim. E aí, ao mesmo tempo, eu até, acho que eu comentei com vocês esses dias, assim, foi muito engraçado. Sexta-feira, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu, minha mãe e minha irmã. E eu sempre fui atleta da família, assim, né? Eu corria e eu era... Minha mãe sedentária, minha irmã também, não estava fazendo nada e tal. Aí, na sexta-feira, rede de apoio, precisando de rede de apoio, quem quer ficar com meu filho e tal. Aí minha irmã manda no grupo, nossa, hoje eu acordei 5 horas da manhã para ir para academia, senão não ia dar tempo, porque eu tinha que ficar com os meninos e tal. E minha mãe ia buscar meu filho na escola. E a minha mãe sempre foi sedentaríssima, assim, super. E aí tem uns
sei lá, 6 meses que ela tá indo pra academia. legal. Amando, com 67 anos. Ai, arrasou. Aí nesse dia, nossa, eu vou buscar o Ian, então peraí que eu tenho que ir mais cedo pra academia. Aí eu falei, gente, eu que era atleta, agora eu preciso correr atrás. E o pior que isso é culpa sua, porque foi você Que plantou a sementinha. você que puxou E é o isso, bonde. assim, mas é trazer isso também, que nunca é tarde. Sim. Né? Ah, sim, sim. E Então- isso é uma coisa que a gente fala muito na medicina, né? Que a gente está conseguindo ficar cada vez mais longevos, mas a que custo, né? E a que qualidade de vida, né? Não adianta você viver mais 20 anos se forem 20 anos com dor lombar. Não adianta você viver mais 20 anos se for 20 anos precisando de um cuidador, porque você não consegue tomar banho sozinho, assim. Então, muitas vezes, né? A gente tem que pensar, eu brinco assim, eu não estou me preparando para o verão de 2026, de 2027, estou me preparando Como eu fazia de eu estou me preparando para o verão de 2052. Exatamente. Entendeu? É esse verão que eu tô focando. É. Que nesse verão eu quero ir à praia. É. E aí eu não quero ninguém me segurando no braço pra eu chegar até o mar, entendeu? E Eu é quero muito conseguir isso. andar e a onda bater e eu segurar na base, entendeu? É esse verão que eu quero Perfeito. Você curtir. sabe que isso tem vindo muito intrinsecamente pra mim mesmo, assim, que eu fico pensando nisso. Antigamente era isso, eu tava preocupada com o corpo e tal, não sei o quê. Agora, na hora que eu falo, gente, eu não faço atividade física, eu penso na minha avó. Aham, Total. perfeito. Eu não quero essa falta de mobilidade. Perfeito. Sabe? Eu não quero ajuda pra andar com 90, Aham. 100. Eu quero, Aham. né, se for pra viver Aham. muito, viver com essa mobilidade. Isso. Então, com esse foco, assim, de... Sim. Aí de pra ter uma gente, atividade né, que mais nós dois que somos da área da saúde, que Sim. tem um elo muito forte com a estética, né? A gente está na atmosfera ali, verdade. né, de colegas, Aham. da própria formação. As portas se abrem inicialmente por esse caminho, né? Os primeiros atendimentos ali, os primeiros são pessoas procurando isso. Então isso entra na gente de uma forma tão que é difícil de né, ter uma barreira com Aham, isso, né? exatamente. E virar essa chave ali é difícil também, né? Assim, não, agora o foco não é a estética mais, o foco é isso, é a função, eu quero estar melhor, eu quero... né? E aí, acho que é mais difícil ainda você usar essa ferramenta do exercício como tempo para si. A gente fica tão inebriado, assim, então dessa parte da estética ali que a gente esquece um pouco desse potencial do exercício, né? Sim. E muito porque é a longo prazo, né? E aí a gente é muito imediatista. A gente fica pensando, não, eu vou começar, mas eu tô pensando ainda lá pra frente. Então, isso que não pode também. Eu acho que criar esse hábito diário, de pelo menos um tempo curtinho, que eu tô esperando, inclusive, que é isso. Que O Move Mater vai fazer entrar pra aí, gente. com certeza. Porque a gente Maravilha. ter essa possibilidade, cada um dentro da sua realidade física e de disponibilidade de tempo também, né? Então, e ter essa consciência. Eu não sou mais a Luísa que eu era 10 anos atrás e tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. O que eu quero é a Luísa que eu vou ser daqui pra frente. Exatamente. E é lá na frente que eu quero pensar. Sim. Então, isso tá... né? A minha meia horinha, pelo menos, agora eu tô voltando a garantir, mas tô precisando de um empurrãozinho pra me ajudar, porque às vezes acontece isso, Sim. assim, meia hora, o que eu vou fazer? É. Eu faço meia hora de caminhada, eu faço meia hora de esteira, ou eu vou fazer musculação, meia hora vai ser suficiente. Aí você perde tem 10 essa minutos história, né, pensando nisso. Pensando o que vai fazer. Você perdeu. Já Aí você perdeu. fala assim, não vou mais. É. Semana passada eu fiz uns stories, assim, que eu cheguei em casa e a casa estava vazia. Aí eu vi que a faxineira tinha ido embora mais cedo. Beleza, ótimo. Aí eu falei, gente, cadê? Aí eu vi no celular, o Lego tinha saído com as crianças. Eu falei, gente, a casa toda limpa, cheirosa, arrumada. Pra mim, eu não sabia o que fazer. Aí eu Acontece fui. muito. É raro, mas fiz, acontece muito. e fiz uns stories. Aí eu falei, gente, eu tô aqui em casa e tal, o que você faria e tal? E aí eu tô assim, será que eu solto a Amora? Brinco com ela, que é a minha cachorra. Será que eu solto, brinco com ela? Acho que eu vou ligar a jacuzzi, ficar aqui, não sei, vai que o Lego fica lá no shopping mais 1 hora com as crianças e tal. E aí eu Pensou tava assim, tanto que eles pensando, chegaram. de repente eu só ouço. Eu falei, pronto. Mas isso é Alegria de, clássico. né? Dura Isso pouco. É clássico. Direto, assim, nossa, eu tenho meia hora, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aí, não fiz nada, de tanto pensar, às vezes o celular também, né? Acho que A gente coisa vai mais- resolver uma coisa, peraí, vou resolver uma coisa rapidinho no celular. Aí abre uma conversa, Abre um vórtex para um metaverso que você não sai nunca mais. isso é verdade. Agora uma coisa, uma pergunta para Sim. um educador físico. Vai lá. Porque isso é o que eu fico pensando, assim, o que eu vou fazer e onde eu vou focar.
E depois de velha, vou falar depois de velha, a gente precisa de uma musculaçãozinha, né? Não adianta, né? Ou tem exercício que a gente possa substituir. A gente discute isso aqui, né? Ótimo. Fala muito disso. Eu tenho entendido que a minha missão, enquanto profissional de educação física, tem sido cada vez mais fazer as pessoas se movimentarem, independente do que seja. E sair um pouco ali daquela amarra de ter que ser isso, ter que ser aquilo, porque eu tenho que ser, às vezes ele não se adequa, e aí o que era perfeito começa a virar um impeditivo, um não feito, e aí a gente perde a possibilidade de ofertar ali, talvez no time. A pessoa está no time de querer fazer, e você coloca ali um protocolo que é inatingível, e isso vai virar uma barreira. E eu tenho refletido muito sobre um aspecto que é o seguinte: o corpo em movimento, ele vai trabalhar para ter, né, para reduzir, para não reduzir as funções, para não reduzir a massa magra. Se você coloca seu corpo para se movimentar, seja ele de qualquer forma que for, existe um mecanismo central ali que vai impedir essa redução. Vai acontecer natural da idade, né? Isso vai acontecer. Mas vai reduzir, vai ser atenuado esse processo. E aí não precisa ser a musculação propriamente dita, que é o melhor, é o que mais vai reduzir, é o que talvez vai conseguir manter, mas precisa disso tudo, né, em termos práticos, Se o for desfecho. tão sofrido, né? E o desfecho, para eu levantar da cama, me movimentar, ter autonomia, ter independência aos meus 90 anos, 95 anos, precisa dessa massa muscular toda, eu preciso só de manter esse movimento, a manutenção da função, né? Então, assim, na minha cabeça tem sido cada vez mais essa, de cara, faz exercício, faz alguma coisa, faz a dança, faz um funcional, levanta e assenta, vai para musculação, pedala, corre, vai para ginástica, vai para o circo. Então, o corpo é muito inteligente, né? E ele tem sempre essa máxima de que se está sendo usado, eu tenho que preservar. Isso serve para cérebro, isso serve para músculo, né? Então, se você está usando esse músculo, o corpo não vai desfazer dele, né? Ele vai entender, fazer uma regra de prioridades ali no corpo e ele vai manter. É claro que a gente tem falado muito sobre essa reserva essa poupança de músculos, né? Porque a tendência é, sim, depois dos 35, essa reserva aí caindo. Mas a minha pergunta é, será que a gente também não alimenta essa queda dessa reserva sendo menos ativos depois dos 35, sim, né? Talvez porque a gente se exercite menos ou porque a gente prefere atividades mais, talvez, mentais, ler um livro, ver um vídeo, ver um filme, do que, às vezes, sair, dançar, sair numa festa, né? Será que uma coisa não está bem atrelada à outra, né? Eu tenho duas avós, né? Ou melhor, uma eu tinha, né, já falecida, com quase 90 anos, e uma que eu já comentei aqui, que faz pilates, bonitinha, fofinha, que hoje está com 86. A minha avó, né, minha avó já falecida, ela nunca frequentou uma academia, assim, nunca. Mas ela nunca parou de se movimentar, né? Até os 40 e 42, ela estava em fazenda, né? Área rural mesmo. Então, assim, não tem como você ficar parada em fazenda. Acorda cedo, vai lá, tira leite, eu pego leite e tal, mata galinha, corre atrás de filho, 9 filhos e tal. Então, ela nunca parou de corre aqui, sobe ali e tal. E ela era muito ativa, assim, ela era da faxina, sabe? E aí, quando eles vieram para Belo Horizonte, eles moravam num apartamento ali na Contorno, que tinha uma escadaria, assim, sabe? E eu lembro de algumas conversas da família, tipo, nossa, o papai e a mamãe, né, os meus tios falando, papai e a mamãe vão envelhecer, e como é que vai ser essa escada e tal? O que minha avó fazia? Ela lavava a escada. Não só subia... Não só, entendeu? E ela lavava, esfregava, e subia, e descia e tal. E ela subia e descia buscar pão, depois para buscar manteiga, depois para ir à missa, depois para ir na casa da amiga dela, depois na costureira, depois... Então, ela subia e descia aquela escada. E, assim, minha avó morreu com 86 e meu avô com 94. Os dois nunca tiveram nenhum acidente na escada. É claro que tinha corrimão, é claro que tinha um espelhinho ali, tudo, né? Mas eles nunca tiveram nenhum acidente. E uma vez eu fiquei refletindo sobre isso. Por quê? Porque eles usavam, né, essa escada. E meu avô, depois, assim, que ele aposentou, ele colocou, sabe aquela roupa de aposentado? Ele ficou sentado, tanto que ele virou escritor. Ele escreveu 4 livros depois da aposentadoria. Ele mal sabia escrever bem e aí meu tio deixou um computador antigo lá, que tinha um Word. Ele falou, gente, que legal esse negócio aqui, Word, deixa eu escrever aqui. Escreveu 4 livros. E aí ele ficou mais sedentário. E aí eu lembro que na última década do meu avô, né,
Para descer o vovô da escada já era assim, ele nunca caiu, mas o vovô a gente ficava segurando. A minha avó descia no chinelo, entendeu? Então, assim, quando eu penso assim, pô, vovó não fazia agachamento com querobel. Vovó não fazia. Quando, Extensor. usa, né? Quando a gente Extensora, usa, não para. É nesse sentido. É isso, assim. É claro que a musculação, talvez aquela força ali bem controlada, intencionada, ela vai compensar o fato de a gente ficar tanto tempo sentada ao longo do dia, né? Talvez a musculação seja tão rainha por causa disso. Mas não precisa ser ela. Se você também, tem um às vezes, hábito... Você fica pensando assim, na reserva. Cara, mas sabe aquela coisa, o básico tá rolando? Tipo, você pensa na reserva quando você tá entregando o básico. Então, Sim. A reserva ela é importante depois do básico tá rolando. Porque às vezes você fica pensando na reserva antes do básico tá sendo cumprido e aí você não faz nada. Sim. Sim. É isso. Eu fico muito pensando isso. Como hoje meu objetivo é futuro, eu fico, nossa, mas a musculação é que faz falta. Mas tem muito isso mesmo, assim, da atividade. O meu relógio, ele todos os dias, ele me avisa se eu atingir o objetivo mínimo de passos. De passos. E no dia que ele não toca, eu falo, hoje não foi nem isso. Mas eu moro em casa de escada também. Minha casa tem muita escada. E ainda moro no condomínio, eu ando com os meninos. Sim. Só que eu acho que, assim, é muito bom uma vida mais ativa. Óbvio que é muito melhor do que eu ficar na frente do computador, mas a atividade em si faz muita diferença, sim. né? E é isso, a gente tem que encaixar. Meu marido, por exemplo, ele é o cara da atividade física, assim. Ele também é nutricionista e pensa, inclusive, ainda em fazer educação física também. E ele é o cara da atividade física. E ele é prescrição psiquiátrica, assim. Você não pode ficar... ele fica um dia sem atividade física. Dá trabalho. Dá trabalho. E aí, eu admiro muito ele nesse sentido, assim, que ele acorda às 4 da manhã. Quando não tem horário para encaixar, ele acorda às 4 da manhã. E vai, senão o dia dele não começa. E para ele tem que ser de manhã. Eu também gosto mais de manhã, mas eu não consigo acordar. Meu marido também, 4h30. E é isso, assim, são prioridades. Por exemplo, ele dá conta de abrir mão de sentar na mesa do café da manhã. É muito engraçado, ele faz um café maravilhoso para nós todos os dias. Assim. Ele acorda, eu acordo com o cheiro do chá que ele tá fazendo pra gente e tal. Mas ele não senta na mesa e vai fazer atividade física, porque ele dá conta de abrir mão disso. Eu não dou. Eu não dou conta de abrir mão de levar meus meninos na escola, gente. Eu sou meio... Tudo bem. Né? Tudo bem. Então é isso, tem que encaixar outro horário de acordo com aquela prioridade que eu tô colocando naquele momento ali. Eu não consigo acordar às 4 da manhã, mas teve uma época agora, nem tanto tempo assim, depois de anos já, que eu ia depois que ele dormia. Eu ia correr, eu tava bem bonitinho nos treinos de corrida. Aí ele teve um problema de saúde, né? E aí acabou de novo, e 15 dias no hospital, e aí foi depois disso, na verdade, que eu até hoje não voltei. E essas coisas vão mudando, né? Eu percebo da minha esposa também, a Maria Júlia. Ela não é muito de acordar muito cedo também, não. Ela prefere ficar... Eu acho que nem muito por isso. Até é meio injusto, né? Porque ela passou por 3 gestações, ela está com privação de sono. Mas tá, vamos considerar antes da gestação, ela já não era essa pessoa. Mas várias fases na vida dela, quando ela começa a se envolver com exercício, e agora tá sendo uma das fases, ela começa a topar. Para ela já vale a pena. Porque, assim, não é muito fácil, mas ela tá topando. Assim, sexta-feira ela tem um horáriozinho cedo para ela lá correr, ou ela vai correr cedo na rua, e ela tá pensando em fazer umas provinhas e tal, 5, 10K, e aí ela, é importante ir pra rua um pouquinho. Eu falei assim, não é o principal, mas se você conseguir, é legal, você não vai sofrer tanto lá no dia. Ela, então acho que sexta-feira acho que eu vou acordar mais cedo e vou. Então, assim, as coisas vão, né... O segredo para não parar é não parar. Adorei essa frase. Porque aí, quando você começa a empolgar, você fala, gente, eu já fui 3 vezes, agora eu vou 4. Eu não fui ontem mesmo. Pra mim, pelo menos, é parar. E essas fases, assim, de não colocar empecilhos. Eu lembro, você falou da sua avó, eu perdi a minha outra avó também, mas ela morreu com 97 anos. Minha família é super muito longeva. Paterna, inclusive. Principalmente, a irmã dela tem 104. Olha. Isso, adorei. Assim, para 104, tá maravilhosa. Bem, tal. E aí eu lembro uma vez que minha avó estava no hospital e eu era muito apegada à minha avó. E aí, antes, eu não tinha filho ainda, então eu que ficava com ela no hospital de acompanhante. Ela ficou no Biocor ali do Belvedere, uma época eu levava tênis, roupa. Olha. E aí falava com a enfermeira, antes da minha avó acordar, eu vou fazer meu treino, qualquer coisa você me liga, eu tô levando celular e tal. Tô aqui do lado. Legal. Tô aqui do lado. Então, nada me impedia. Por quê? Porque eu tava muito... Tava na sequência, né? Tava na sequência. Então, não tinha nem essa possibilidade, né? Não vou fazer. Vou fazer de algum jeito. Sim, exatamente. De algum jeito. Pode ser no intervalozinho lá do hospital, lá, antes da minha avó acordar, mas eu vou.
Então, eu tava muito nessa. Então, eu tô precisando de voltar para isso e não parar, porque... E é legal Cara, te mesmo que ter seja aqui. 15, 20, né, minutinhos. É legal te ter aqui para falar isso também, né? E cobrir um pouco dessa perspectiva também de várias outras mulheres que estão vivendo essa coisa, assim, né? De não ter sido acostumada a não parar, né? Então era fácil não parar e de repente agora parou e como é que vai retomar, né? E trazer essa... Cara, é importante, vamos lá, vamos começar, porque depois vai chegar esse E uma ponto. coisa que é muito legal também, que eu tenho percebido e me permitido mais, é começar do zero, vamos dizer assim. Porque antes eu tava numa, assim, eu corria meia maratona. Então, pra que eu vou sair de casa pra fazer uma caminhada? Perfeito. Sabe? Se eu não der Perfeito. conta de correr 5 quilômetros hoje, Nem eu não sai. vou. E agora eu não tô assim mais. Tem dia que esses dias meu marido tava rindo de mim. Que ele falou assim, e aí, o que você fez hoje e tal? Falei, caminhei. Ótimo. Fui caminhar. E é isso que eu tô dando conta agora. E pronto. E pronto. Sabe? E aí, pra voltar a ter prazer, inclusive. Porque tem dia que... É isso, a nossa vida é tão louca, eu trabalho muito com celular e isso é muito difícil, porque a gente sempre tá precisando trabalhar fazendo outras coisas, com filhos, não sei o quê. Falei, já que hoje eu tenho um monte de coisa para fazer no celular, eu vou caminhar, e vou trabalhar, e vou caminhando, Sim. sabe? Então, agora eu também estou me permitindo muito, assim, recomeçar aos poucos, até conseguir firmar. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito dos profissionais também, de educação física. Sim, de mostrar caminhos. Sim. De não impor ali aquele modelo clássico de que tem que ir até o limite, tem que voltar suado e cansado todas as vezes. E foi muito legal, porque eu tenho um treinador de corrida que ele... Teve uma época que eu fiquei até meio chateada, assim, vou ser sincera, porque eu falando que eu não estava dando conta e ele não tem filho, eu acho que ele não tem aquela coisa de... Não é possível. Não existe, não dá conta. Não é possível, não existe. Para de preguiça. E aí agora, a última vez que eu voltei, antes de parar de novo por causa da internação do Ian, na hora que eu falei, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar uns treinos, se você conseguir voltar... Ótimo. Aí ele me mandou treino de 10 minutos. Uau. Aí ele já entendeu. Aí ele já entendeu. Aí ele tá namorando uma mulher com filho. Eu acho que tá rolando. Vai ficar tranquilo. Vai se tornar o melhor profissional. Tá brifando lá. E isso, pra mim, psicologicamente, era muito legal, porque eu estava cumprindo um treino. Sabe? Não era mais assim, eu vou inutilmente 10 minutos. Não, meu treino é só... Eu gosto muito de uma estratégia, eu faço muito com a Maria Júlia, eu faço demais com ela. De passar um treino que ela vai achar fácil. E vai ficar puta porque tá fácil. E vai ficar... não, mas isso aqui... Porque... O meu tava assim. Não, mas é só isso. Não, só isso. Você precisa disso. O caminho é esse. Você quer fazer o quê? Você quer correr 5 quilômetros no dia 1º de março? Cara, hoje você precisa de fazer isso aqui. E uma coisa legal que ele colocou pra mim. Treino de 10 minutos, objetivo, Pampulha 2026. Legal. Olha que massa, né? Tá dentro do objetivo. Ele colocou isso pra mim, olha, vai ser lá na frente e a gente precisa... Eu preciso desses 10 minutos. Mas é só isso, só isso. E aí, porque você termina o treino também e eu consegui. Não ficar naquela frustração ali toda. Nossa, não consegui de novo. Nossa, não consegui de novo. Nossa, não consegui de... então vou parar. Sim. Exatamente. Depois daqui hoje já vou começar a voltar. Vou voltar para a atividade, vou recomeçar sempre. Mas eu tenho percebido isso. Eu quero você voltando e marcando o Move Mater, me marcando, tá? Inspirando mulheres. Eu te ouvi falando essa coisa de trabalhar caminhando. Às vezes eu vou fazer minha academia, né? As séries, e aí eu tenho 1 ou 2 minutos de descanso. Às vezes, quando é 30 segundos, não dá. E aí eu consigo ver uma pergunta no WhatsApp de algum paciente e mandar um áudio. E aí eu mando áudio arfando. Aí eu falo, desculpa, tá assim, mas é porque eu tô malhando e tal. E aí as mães, Brenda, te ouvi cansada, me deu uma vontade de ficar também, né? Esse cansaço. Isso, tipo assim, teve uma mãe que falou, nossa, Brenda, imagina a sua rotina, você tá, nossa, inspiradora. E eu falei, pronto, além de responder a pergunta, eu ainda inspirei alguém perfeito, sabe? Isso é muito vida real, sabe? Assim, eu vi mandar um audinho rapidão. Semana, de uma amiga que postou assim, ela saindo da academia, era aqueles memes, assim, saindo da academia e o personal falou assim, tchau, bom descanso. Aí ela virou pra ele e falou assim, meu filho, esse é o meu descanso. Eu estou descansando agora, na hora que eu saio daqui. Acabou aí o descanso. Eu ainda brinquei com ela, eu falei, nossa, eu não tô tendo nem esse descanso, eu tô precisando desse descanso. Eu falava que para descansar, eu queria dar um plantão. Podia ser de enfermaria, 20 leitos, podia ser de CTI, eu queria dar um plantão. Porque no plantão, pelo menos, você tem 3 horas de sono garantido. Assim, não é um plantão caótico, mas você consegue negociar com seus amigos, eu vou dormir essas 3 horinhas, você dorme essa, você consegue fazer essa organização. Com filho, gente, às vezes você não tem uma garantia de 3 horinhas direto, né? A verdade é essa.
Eu tenho percebido isso de várias convidadas nossas postarem mais. Não sei nem se vocês estão fazendo mais exercício, mas eu Mas tenho é isso, sai né? daqui. Eu acho que Empolga. Eu tô junto. Não, Agora tem que voltar mesmo. As poucas vezes que eu matei a academia, né, que eu não fiz o tanto que eu tinha que fazer na semana, eu falei, Brenda, você é uma hipócrita. Fazendo podcast sobre isso e você não vai hoje, sabe? Então, assim, agora tem uma vozinha interna ainda com esse argumento lá dentro. A gente tem isso, né? Tem que dar exemplo agora, né? Mas é isso, eu também tenho que ser mais amorosa comigo mesma, porque, na verdade, assim, eu nunca parei total. Perfeito. É a primeira vez, assim mesmo, que eu tô há mais tempo, porque, né, eu passei por um processo muito desafiador com meu filho agora, então foi uma readaptação e tal. Mas pelo menos uma caminhadinha 3 vezes por semana eu tô... Pelo que você falou, né? Assim, se eu parar total, você trouxe várias coisas. Não, sou ativa, eu faço a caminhadinha de vez em quando. Então nem é, mas é comparado ao antes, né? Pensar no onde a gente quer chegar. Sim. Mas... Pelo menos isso, agora, depois daqui, ainda vou empolgar mais. Você vai ser companheira da minha esposa, a Maria Júlia, que vai correr a Pampulha 2026 também. Tá lá na planilhinha dela também. E o meu objetivo não é nem correr o tempo todo. Não. Sabe que quando você passa, tem aquele ali. tanto... É muito emocionante, inclusive, essas corridas, né? Eu não sei se vocês já correram corridas, principalmente essas muito... cheias de, né, apelo. Muito famosas, né? Muito conhecidas. Então, você passa assim, às vezes você tá lá morrendo, aí você passa por um cara de cadeira de roda. Aí você passa por um idoso ali, tipo... E isso é muito motivacional, né? Você vê assim, gente, eu tô aqui com o meu corpo, com saúde, com tudo. Por que não, né? Por que eu não entregar um pouco mais, assim? E aí, por que não? Muitas vezes é a maternidade, mas que a gente tem que... Achar alternativa. E aí, não parar. Não parar mesmo. Gostei dessa. O segredo de não parar é não parar. Não para. Exatamente. Ô, Lu, que delícia ter você aqui, querida. Eu tô adorando. A gente queria encaminhar já para o fim e pedir para você deixar uma frase final, uma dica, um recado final para fechar nosso podcast. Mas antes, a gente queria saber como que as pessoas que estão nos ouvindo podem te encontrar, podem marcar uma consulta com você, né? Você não faz só a consulta, mas também as oficinas que são deliciosas. Já levei Gael e a Aurora nelas. Fala aí para o pessoal, né? Como que você, né? Como que pode te encontrar e quais são os seus serviços? Hoje eu trabalho com introdução alimentar, é meu grande foco, assim. Né? Então, o início da alimentação dos bebês, mas eu começo lá na gestação, então eu atendo gestantes também. Eu brinco até com o foco, assim, de já pensar naqueles bebês ali, que estão ali na barriga, que já estão se alimentando, e a gente precisa cuidar deles também. Trabalho com... A amamentação, hoje, o meu foco principal é desmame. Ajudar as mulheres no desmame respeitoso. Trabalho com esse comportamento alimentar infantil, e aí muitas vezes voltado para o comportamento alimentar familiar, né? E essas oficinas que ganharam meu coração. Então, esse ano foi um ano de fortalecer muito essas oficinas de culinária. Legal. Então, eu levo a criançada toda para cozinhar comigo. E nas minhas redes sociais, né? A gente não falou isso. Tem muita gente que nem sabe que eu chamo Luísa, né? É Miranda Cirandinha. Eu sou Luísa Miranda. E aí, o meu Instagram é Miranda Cirandinha, que é o meu nome de trabalho aí. Então, vocês me encontram lá. Lá tem também todas as opções de como marcar comigo os atendimentos. Eu faço hoje atendimentos online e domiciliares, que são muito legais também. Eu entrar na casa das pessoas e ver a realidade ali, né? Para a introdução alimentar, nas dificuldades alimentares, no comportamento alimentar infantil. Perfeito. E a frase, eu acho que vai ter que ser essa, né? Acho que vai ter que ser essa, que veio como um insight na hora. Assim. Eu falei, o segredo de não parar é não parar. Exatamente. E eu já estou pensando que não posso parar também para continuar. Perfeito, Lu. Muito obrigada, querida. Antes, o Pedro vai dar um recado. Acho que pode falar, Brenda, como que as pessoas te encontram também? Pediatra maravilhosa, qual é o caminho para chegar até ela? Eu sou suspeito, né? Terceiro, pedindo música já no consultório. E o Caetano foi desde a pré-natal, né? Então, assim, eu sou pediatra de vocês desde antes. Desde antes, Caetano na barriga. Na barriga. Que é o que todo mundo deveria fazer. Que é o que todo mundo... Vamos falar, né? Mas a revolução está acontecendo, calma. Para me encontrar, a gente vai deixar aqui embaixo o link para marcar diretamente comigo, né? Com a minha
secretária que vai marcar a consulta para ser consultada comigo. E o link também para você entrar no grupo Entrelaçadas, que é a comunidade de mulher do Entrelaços. O Entrelaços é um grupo multiprofissional coordenado por mim, em que a gente apoia mulheres nas diferentes fases, nos diferentes desafios da maternidade, desde gestação, dificuldades com a amamentação, introdução alimentar, adaptação escolar, workshop de retorno ao trabalho remunerado. Então, a gente está aí, além dos encontros online, tendo esse apoio, essa travessia junto com tantas mulheres. Perfeito, Brenda. Alguns recados. Sigam as plataformas aqui, tanto no YouTube, Spotify. Encaminhem também os episódios, encaminhem esse episódio para várias pessoas, principalmente para as pessoas que estão precisando escutar isso para, né, ser o start delas. Essa é a função, é para isso que a gente está tentando fazer isso aqui, é para que mais pessoas, mais mulheres se movimentem e tenham esse tempo para si e tenham todos os benefícios que a gente conversou aqui hoje. E quero convidar vocês também para conhecer mais o Move Mater. O Move Mater está dentro do ecossistema que a Move Mater Talks também faz parte. É uma plataforma de treinos online com a intenção de prescrição de treinos personalizados, 100% personalizados, dentro da filosofia do que a gente falou aqui hoje e falou também nos outros episódios. Então, caso você tenha interesse e acha que essa pode ser uma boa opção para você, o link vai estar aqui, né? A gente está presente nas redes também, Move Mater e Move Mater Talks. E os links, tanto os nossos links aqui, quanto os links das meninas também vão estar disponíveis para vocês. Então, vocês podem ir aqui na descrição e encontrar o caminho para procurar, caso vocês queiram o acesso a alguma dessas pessoas e serviços que a gente falou aqui para vocês. E é isso, né, Brenda? A gente está encaminhando para o final. E agradecer a Luísa pela presença, né? Foi muito legal te escutar, eu acho que foi muito inspirador. Certamente vai surtir efeito para você, para se movimentar mais e para várias outras mulheres também. E a gente encontra nos próximos episódios aí também. Obrigada pela oportunidade. Eu já estou doida para ver os próximos episódios. Sim. Todos os episódios também. Todas as mulheres maravilhosas que têm vindo aqui. Eu já soube que teve cada uma também. Sim. Então, até mais, pessoal. Um beijo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.